Então, lá na neurociência, a gente traz o conceito para a gestão, que é o conceito de quebra de resposta programada. E o que é que significa isso? E aí, trazendo para a gestão. O cérebro humano, ele dá respostas que são programadas, que são automáticas. E isso para facilitar a nossa vida. Então, na alimentação ou quando você está dirigindo, de acordo com a sua experiência, o cérebro já vai automaticamente desenvolvendo aquelas rotinas, aquelas ações. O problema é que nas corporações, essas respostas programadas e automáticas que o cérebro dá pode dificultar e pode atrapalhar um pouco a gestão e o desenvolvimento dentro de uma empresa. Em que sentido? Por exemplo, vamos colocar o exemplo de um varejo, de uma loja, certo? E aí você como cliente chega numa loja e muitas vezes o vendedor ele tem uma abordagem que já é programada. E qual é aquela abordagem programada? Você chega e ele diz, olá, posso ajudar? E o posso ajudar, termos como, por exemplo, o pois não, são termos muito comuns, que já são programados. E aí o cliente, automaticamente, inconscientemente, quando ele escuta uma comunicação que já é muito padronizada, que já é muito comum, ele, de forma inconsciente, pensa e entende o quê? Lá vem uma comunicação programada, mais um vendedor que, na verdade, não vai poder me ajudar. Por quê? Porque a mente dele já criou aquele padrão de vendedor que diz posso ajudar, que diz pois não, e que é aquele vendedor padrão, que, na verdade, é aquele vendedor antigo, tradicional, que, em todo caso, não vai poder ajudá-lo muito. E aí o cliente automaticamente diz o quê? Não, você não pode ajudar, estou só dando uma olhada. É automático. E aí quando ele diz eu só estou dando uma olhada, o vendedor diz o quê? Fique à vontade. Então, são comunicações que são programadas, que são automáticas. E isso cria uma barreira, nesse caso, no processo da venda. E aí, o que é que a gente tem falado hoje, o que é que a gente tem sugerido? Inove no seu comportamento, quebre essas respostas que já são programadas. No caso, na área comercial, por exemplo, faça uma comunicação, uma abordagem diferente. Quebre esse padrão, quebre esse modelo, comunique de forma diferente para que você possa ter uma resposta também diferente. Ou seja, você vai quebrar uma resposta que estava programada e vai ter aí uma comunicação, uma resposta diferente por parte do seu cliente. Então, por exemplo, muitas coisas hoje são programadas, o seu bom dia, uma saudação dentro do elevador, por exemplo, que é muito comum, ela segue um padrão ali, oi, bom dia, e ninguém dá um sorriso. E, por exemplo, em reuniões, aquela coisa muito tradicional, você como líder, você como profissional, pode inovar no seu comportamento. Inovar em que sentido? Um exemplo, você está numa reunião, como é que você pode quebrar um gelo em um determinado momento, jogar uma pitada de humor, de bom humor, para quebrar muitas vezes aquele clima que ficou meio pesado na reunião, certo? E aí você pode, de diversas maneiras, inovar no seu comportamento, na sua comunicação, quebrando aos poucos o que a gente chama de gelo, quebrando aos poucos essas respostas que são programadas para quê? Para que você possa ter uma comunicação diferenciada da pessoa que está interagindo com você. Quando você dá uma resposta que não é esperada para um colaborador seu, para um amigo, aquilo pode gerar um sorriso, pode gerar um espanto, e esse espanto, na mente da pessoa que está se relacionando com você, pode abrir emocionalmente aquela pessoa e com essa abertura você conseguir se comunicar melhor com ela e gerar um resultado diferente quando a gente se baseia em um tipo de comunicação que é tradicional e que é usual.